Já. Aí, tia Lena, tá vendo? Tia Rosinha, Ruth, Diego. Nossa, Um isso aí. abraço, isso aí, Família galera. toda. E aí, pessoal? E Eita, Matheus? Matheus. Graça e paz, Aqui é o sucesso. Pedro, vai estar com a gente hoje aí para Amém. fazer aquele som. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Sucesso, Pedro. Amém. Sejam bem-vindos, tá bem? Valeu. E aí? Como a gente tem feito as nossas lives todos os sábados e a gente procura aprender um pouco da pessoa, aprender o estilo de vida, a rotina da pessoa que a gente vai estar conversando e também para trazer uma semente para as pessoas também que vão visualizar e aquelas que ainda que tá se conectando, entendeu? Então assim a gente faz algumas pesquisas tal para ter uma ideia e essa parte de louvor, adoração é uma parte que toca muito as pessoas, entendeu? Ela pega todos os parâmetros. Então, assim, é coisa boa que tem mesmo. Amém. Queria deixar você à vontade para a gente estar iniciando, se você pretende já iniciar com louvor, para a gente estar interagindo, o pessoal fazendo as perguntas aqui. Sim. Meu nome é Tamires, prazer, Matheus. Prazer. Uma honra ter você aqui com a gente, A minha tá? esposa. Prazer é meu. Amém. Eu tô aqui, chamei o Pedro para estar aqui com a gente hoje, que ele é meu companheiro aí de Ministério de Música já há algum tempo. Amém. E serve junto no Ministério de Música aqui da igreja, no Ministério de Música do Invictus também. Amém. E Amém. hoje, falando um pouquinho sobre mim brevemente, se alguém não me conhecer que está aí, eu sou Matheus, tenho 24 anos, moro em Pedras de Guaratiba, no Rio de Janeiro. Sirvo aqui no Verbo Amém. da Pedra, junto com a minha família, com os meus pais. Aqui atuo em muitas coisas. Amém. Sempre assim, Família né? pastoral não tem jeito, é aquilo, né? A gente está envolvido em Amém. tudo. E aqui, eu hoje sou líder de toda a parte de comunicação aqui da igreja. A gente hoje Amém. faz aqui na igreja fotografia, filmagem, né? No meio desse período a gente está fazendo a transmissão Amém. e stories, enfim, toda a parte de multimídia e comunicação. Hoje eu lidero junto com outros líderes sensacionais. O Elton Amém. na filmagem, líder da filmagem, a Carol nos stories e a Letícia e a Isabela na fotografia. São meus parceiros que ajudaram a Amém. desbravar isso comigo. E também atuo no Ministério de Música, no Louvor. Minha líder, Amém. Amém. Simone, maravilhosa, sempre apostou muito em mim e todo mundo que faz parte desse grupo grande já. E a gente tem servido há algum tempo, alguns anos, nessa Amém. caminhada aí, dia após dia, com novos desafios, né? A gente nunca sabe a situação que a gente vai enfrentar. Esse período mesmo tem sido Sim. um período desafiador. A gente teve que se virar em muita coisa para aprender É do dia mesmo. para a noite. Mas a gente tem visto a fidelidade de Deus em tudo que a gente tem feito, né? De diversas Amém. Glória a formas, Deus. Deus dando estratégias para a gente. A gente vê que o povo tem sido alcançado, as pessoas têm sido alcançadas, pessoas que não Amém. conheciam a palavra ainda têm sido alcançadas. A gente tem tido Isso. testemunhos maravilhosos. E esse é o momento, né, cara? Esse é o momento da gente invadir mesmo a casa das pessoas, o celular das Amém. pessoas, porque as pessoas estão precisando, né? Elas estão Sim. querendo, pessoas estão passando por momentos de dificuldade, cara, que é a nossa hora. Tem visto até a Amém. gente que é jovem mesmo tendo a oportunidade de mostrar pra galera de uma forma Isso. nova como que a gente pode realmente mostrar que a gente vive o evangelho, vive a palavra e tá realmente através das mídias sociais, através do YouTube, Instagram mesmo, que é uma ferramenta Amém. sensacional, tem aberto tantas portas pra gente. A gente está divulgando, né? Mostrando, levando a palavra. E assim, Amém. tem sido um tempo muito bom. Eu acho que esse é um pouquinho de mim. Eu sou... Amém. sou formado, graduado em Publicidade e Propaganda. Me graduei ano passado. Top. E desde sempre tenho usado tudo que eu aprendi. O meu estágio direto foi a igreja. Então, foi uma oportunidade muito boa de colocar em prática o que eu estava aprendendo e ao mesmo tempo abençoar o reino, né? Então foi É Amém. muito mesmo. importante, foi a melhor oportunidade, foi bom para a igreja, bom para mim, todo mundo saiu ganhando. Amém. E recentemente, no final do ano passado, abri uma empresa, uma agência de produção audiovisual. Amém. Glória a Deus. Também vou falar disso depois aí se surgir alguma Aham. pergunta relacionada a Sim. isso. E é isso Sim. aí.
E esse é um pouquinho de mim. Amém. Muito bom mesmo. Assim, foi um resumão, mas muito bem caprichado. E assim como você disse, né, o envolvimento através da linha de comunicação, ela faz total, como é que se diz, nesse período, ela tem uma total importância, ela tem um peso, porque assim, talvez uma pessoa que dá um clique e não assistir um vídeo, ela possa estar recebendo uma porção ali naquela hora, pessoas sendo curadas, salvas. Então, assim, é um momento mesmo, a gente, assim, mandar as mensagens e as pessoas serem edificadas com elas. É isso aí. A gente passou algumas experiências aqui de coisas simples. Quando começava a transmissão no YouTube, eu geralmente Uhum. sou responsável por acompanhar ali o gerenciamento da transmissão. E eu mandava, se você tem alguém no seu coração que você quer mandar esse link, manda para essa pessoa assistir o culto com você. Amém. E fui fazer isso há pouco tempo. Antigamente a gente só deixava a galera entrar e tal. Eu passei a fazer isso com uma certa frequência. No primeiro dia que eu fiz, foi muito interessante porque a gente estava com um número de pessoas assistindo. Esse número passou assim umas 100 pessoas. E foi muita gente que Amém. não conhecia a igreja, que não conhecia a palavra. Eles foram entrando, foram falando, poxa, que palavra abençoada, que pastor abençoado, Glória a que Deus. música abençoada e tal. Aleluia. Então, eu penso que há pouco tempo atrás, a gente não, às vezes não tinha essa oportunidade. Nossa igreja mesmo não fazia transmissão ao vivo e a gente postava as mensagens, mas não fazia transmissão. Mas a gente viu que até no meio desse período, que é mesmo, assim, o mundo está um caos, a gente está vivendo uma situação que a gente nunca enfrentou, mas mesmo nesse período a gente vê como que a palavra tem esse poder de alcance através das ferramentas que estão na nossa mão. Sim, Amém. E multimídia na igreja não é à toa, comunicação na igreja não é à toa. Sim. E são oportunidades, são portas. Eu puxando sardinha para minha profissão, né? São oportunidades mesmo que a gente tem de levar a palavra através dessa ferramenta e aproveitar esse período. As pessoas estão procurando uma resposta, cara. As pessoas estão procurando Amém. explicações que elas não vão encontrar em jornal, em notícia, Sim. sabe, em um monte de coisa por aí que quer dar informação pra gente, mas algumas respostas elas só vão encontrar em Deus e através da gente a gente tem essa oportunidade. Desde a gente produzir Amém. alguma coisa até o momento da gente poder simplesmente pegar uma live como essa, enviar para alguém e deixar que a pessoa Sim. ouça um pouco da palavra, ouça um pouco de uma resposta mesmo, uma esperança que, cara, no mundo tá escasso, né? Nesse momento. Tá, É. com certeza. Então, Amém. é uma grande oportunidade, né? Nossa família mesmo, a gente tem a oportunidade de abençoar pessoas que Glória a Deus. não são cristãs, mas que viram a live, estava perto de alguém e viu a live, ou então viu no Instagram lá que a gente estava ao vivo, aí resolveu entrar para ver, mandou testemunho. Então, as oportunidades são imensas da gente fazer um bom estrago aí. É isso. verdade. Amém. Glória a Deus. Amém. Bem, Deixa você à vontade aí. Deixa eu ser livre agora. Faz um som aí pra galera que tá chegando, pra galera que já tá conectada aí. Fica à vontade aí, que aí depois no meio a gente vai conversando mais um pouco. sucesso. A gente vai cantar uma Amém. música aqui, que é uma música que tem sido aqui no Invictus, às vezes que a gente cantou. Foi um pouquinho antes de começar esse período todo, mas foi uma música que marcou a gente. E é uma Amém. música que me abençoa muito e espero que a galera aí acompanhe com a gente. Amém. Amém. Manda bronca aí. Amém. Jamais quero desviar Aleluia. de ti. Jamais quero me perder do teu caminho. Tu tens meu coração Amém. Aleluia. e toda a minha afeição. Tu tens meu coração e toda a minha afeição. E tu és rei em meu coração. Aleluia. Tu és a minha
toda a minha devoção. Me entrego em tuas fortes mãos. Aleluia. Tu és grande, poderoso, Aleluia. Deus eterno, Pai bondoso. Em tua sombra eu descanso. Em tuas asas eu me escondo. Tu és santo, majestoso, invencível é o Senhor. Tu és santo, majestoso, invencível é o Senhor. Tu és santo, majestoso, invencível é o Senhor. Aleluia. Tu és santo, majestoso, invencível é o Senhor. Tu és rei em meu coração. Tu és a minha canção e toda a minha devoção. Entrego em tuas fortes mãos. E tu és grande, poderoso, Deus eterno, Pai bondoso. Aleluia. Tua sombra eu descanso. Em tuas asas eu me escondo. Aleluia, Pai. Obrigado por essa tarde. Obrigado Amém. por esse momento. Obrigado por cada um que está assistindo essa live com a gente. Te agradecemos, Pai, por essa oportunidade de estar falando da Tua palavra, reconhecendo quem Você é, Pai, através de coisas simples, mas poderosas. Te agradecemos, Senhor, por cada jovem de Resende, cada pessoa que está acompanhando. Obrigado pela vida desses líderes, Pai. Obrigado pela vida desse ministério. Amém. Eu te agradeço, Pai, por o Senhor mandando para eles provisão para esse tempo, o Senhor os acompanhando em cada Amém. estação, cada momento, Pai. Apesar desse período ser desafiador, é uma oportunidade, Pai, como nós falamos, Sim, Pai. de espalharmos o Teu Evangelho, espalharmos a Tua palavra. Aleluia. Aleluia. Agradeço em nome de Jesus. Amém. 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 Aleluia. Se alguém Glória a entrou Deus. nesse meio tempo, seja bem-vindo. Amém. Vou compartilhar algo simples que o Senhor colocou no meu coração esses dias. Amém. Algo breve, mas algo que eu creio que é poderoso. Como eu falei para vocês, recentemente eu abri a minha própria empresa, está desenvolvendo ela ainda. E tem sido um período de... Eu abri no final do ano passado, então logo que a gente começou, a gente se deparou com essa situação toda. E se tiver outra pessoa que lide com ser dono do seu próprio negócio e ser esse início, a pessoa vai saber o que eu estou falando, como é desafiador esse período. Mas o Senhor, no início do ano, já vinha, antes da gente saber que a gente ia entrar nesse período todo, que a gente ia começar isso tudo, o Senhor começou a falar comigo sobre confiança nele. Amém. E eu sabia que, além desse assunto específico na minha vida, existiam outras coisas que eu ia ter que realmente começar a confiar no Senhor. Porque a gente via que, eu comecei a ver em mim mesmo, na verdade, coisas que eu achava que eu confiava em Deus, mas eu via que ainda não, sabe? Confiava até um certo ponto, né? Abre aqui pra mim que eu já esqueci assim. E aí o Senhor começou a falar comigo
sobre confiar nele e como que às vezes a gente acha que confia e não confia e coloca realmente a nossa confiança na força do nosso braço, na força daquilo que a gente consegue fazer. E no início do ano, o Senhor começou a tratar isso comigo com mais intensidade. Começou a me mostrar sobre como que seria difícil a gente confiar em alguém que a gente não conhece. A gente não tem relacionamento. E eu via que existia coisas na minha vida que eu precisava desenvolver um relacionamento um pouco mais intenso com o Senhor, para que eu realmente pudesse confiar. E é uma analogia muito simples. Eu confio no Pedro, para eu chamar ele aqui e falar, cara, toca para mim em nome de Jesus, que eu não vou conseguir tocar sozinho. Porque eu conheço o Pedro, eu tenho um relacionamento com o Pedro. O Pedro é meu amigo há anos, o Pedro toca comigo há anos. Eu sei das habilidades dele, eu sei o que ele pode fazer. Amém. E eu sei o que eu não posso fazer. Então, eu sabia que para tocar, muito melhor é ele do que eu. E eu sabia que... E a única forma de eu saber disso é porque eu estou convivendo com o Pedro. Eu estou acompanhando o Pedro. O Pedro tem me acompanhado. Então, eu via que isso é um relacionamento da mesma forma, exatamente da mesma forma. Assim é com o Espírito Santo, é com Deus. E quando a gente começa a trazer isso para a nossa vida, em nosso relacionamento com Deus, a gente vê que eu vi, particularmente, de repente, é o caso de outra pessoa que possa estar acompanhando a gente aí, de que para que a gente confie, para que se eu tiver com meu olho fechado e o Pedro estiver lá na porta e ele falar, e aí, Mateus, eu vou saber que é ele, porque eu tenho comunhão com ele. Eu vou identificar facilmente. Da mesma forma, eu só vou confiar em alguém que eu tiver esse tipo de comunhão. Eu só vou identificar a voz do Espírito Santo, só vou identificar o que Deus está falando comigo se eu tiver comunhão com ele. E eu via que até certo ponto estava tudo bem. Eu lia, eu orava, eu tinha o meu momento de comunhão, mas eu vi que como eu não compartilhava com Deus, ele não ouvia da minha boca coisas que ele queria ouvir de mim. Tipo, uma amizade, uma proximidade. Tipo, Deus, tô nervoso com essa parada aí. Me ajuda com essa situação. E, tipo, realmente expor isso, sabe? Porque às vezes eu mesmo pensava assim, Deus sabe o que tem no meu coração, por que eu preciso falar com ele? Entendeu? E às vezes eu era raso nessa comunhão. Eu era raso no que eu estava compartilhando com Deus. Mas ele queria ouvir. E às vezes a gente tem tanto receio, tanto medo de ser vulnerável com as pessoas, com a gente mesmo, que a gente esquece que a única pessoa que a gente pode confiar 100% em ser vulnerável é Deus. Então ele sabe o que a gente está passando, mas ele quer ouvir da gente, ele quer, né, que a gente saiba disso. E lá em Provérbios 3, 5 e 6, é um versículo muito conhecido nosso, fala, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Eu gosto muito desse versículo. Na mensagem, eu separei aqui para ler também, que fala assim, na versão da mensagem. Confie no Eterno do fundo do seu coração e não tente resolver tudo sozinho. Ouça a voz do Eterno em tudo que fizer, aonde for. Ele manterá você no melhor caminho. Não pense que você sabe de tudo. Olha que interessante. Não pense que você sabe de tudo. Corra para o Eterno, fuja do mal. Seu corpo irradiará saúde, seus ossos irão vibrar de tanta vida. Então isso, quando eu li na mensagem, eu falei, cara, é exatamente isso. Eu vi que às vezes na minha capacidade eu achava que eu podia chegar até um certo lugar e que a confiança que eu deveria estar depositando em Deus, eu estava depositando em mim mesmo, sabe? A confiança que eu precisava para compartilhar, para receber essa ajuda, que literalmente só o Espírito Santo pode nos dar, eu estava colocando às vezes em mim mesmo. Não como algo que eu achasse que eu era bonzão, ou que eu poderia resolver um monte de coisa, mas simplesmente por achar que, não, eu tenho que lidar com as coisas que estão aqui, e tipo, beleza. Às vezes eu achava que Deus ia me dar uma força e tal, mas não é exatamente isso. É literalmente uma confiança fruto de um relacionamento. E eu lembro na primeira semana que a gente entrou em isolamento social, que eu olhei para tudo que estava acontecendo, e eu tive alguns projetos de trabalho cancelados por conta disso, e eu olhei para minha planilha lá de custos, e eu fiquei assim, cara, o que eu vou fazer? Eu fiquei realmente assim, muito preocupado. Eu lembro que eu estava lá lavando uma loucinha e pensando assim, cara, realmente só Deus pode fazer alguma coisa. Aí a gente estava no início das transmissões ao vivo e eu
costumava sempre ver de novo, depois dos cultos, né? O que a gente fez, para ver o que podia melhorar. E aí, nesse dia, o Ariel, que canta aqui com a gente, tinha cantado Deus de Promessa, né? E é uma música que eu amo até hoje, tenho costume de cantar ela também até hoje. E quando eu tava lavando louça ali, eu com aquela vontade de chorar mesmo, de preocupação. E, putz, não acredito que eu tenho 6 meses de empresa aberta, vou ter que fechar meu negócio, vou ter que devolver minha sala, vou ter que desistir das coisas e tal. E tava tocando, tava naquele período ali daquela música. E aí entrou na ponte. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. E eu falei, cara, realmente é o impossível. Eu consegui passar, um microempresário, consegui passar dessa situação, vai ser assim, só Deus, literalmente. Mas de alguma forma eu não recebi nenhuma resposta, não recebi Deus falar nada no meu ouvido, eu não recebi recebi uma grande ideia, não, mas simplesmente aquilo ali me acalmou. Eu declarei aquilo ali me trouxe uma paz. E foi literalmente uma confiança que eu depositei. Eu falei assim, Deus, eu não tenho nada para fazer. No meu braço aqui, estou 100% sem opções. Eu não tenho o que fazer. E lá em João 15:5, diz que, fala assim, eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. E essa parte final é a que mais mexe comigo, porque sem mim nada podeis fazer. E essa parte é que ficou. Sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Eu estou trabalhando num projeto junto com uma pessoa, que é uma pessoa que está escrevendo um livro e me mostrou para ver como é que estava essa parte. Ela fala um pouquinho disso e realmente isso aqui é muito forte. Quando a gente entende, cara, é uma coisa simples, mas muito poderosa. Se eu entendo, cara, que sem Deus nada eu posso fazer, eu não deposito em mim nenhuma solução de alguma coisa. Eu não deposito em mim nenhuma saída. Eu sou simplesmente um instrumento de Deus. Então, se eu estou disponível para fazer o que Ele tem para fazer através de mim, é confiar nele. É confiar nele de que essas coisas vão acontecer. É confiar nele de que eu não fui chamado à toa. É confiar nele de que nenhuma ideia vem no meu coração através de mim. Nenhuma coisa que eu sinto prazer em fazer é uma coisa do acaso. Mas entender que a gente foi chamado para fazer o que a gente tem feito, na verdade, que a gente foi chamado para fazer, sabe? Eu vejo, isso é uma história longa, não dá para contar toda, mas eu vejo que desde a escolha do meu curso, que eu ia fazer economia, cara, nada a ver. Eu ia fazer uma coisa completamente diferente e um dado momento, numa aula, veio aquela parada assim, cara, você tem que fazer o que você realmente ama, sem medo se você vai ser bem remunerado, mal remunerado, mas se empenhar para você ser o melhor na sua área e o Espírito Santo te ajudar para você alcançar o lugar que você almeja. E eu vi o quanto que Deus me abriu portas porque eu resolvi responder a esse chamado, sabe? Pode ser, você está falando que um curso foi um chamado? Sim, o meu curso fez parte do meu chamado. O meu curso superior ajudou a nossa igreja em muita coisa através do que o Senhor estava colocando no meu coração e de diversas outras pessoas que compraram essa ideia, que desenvolveram coisas. A gente viu como o evangelho foi crescendo através das mídias sociais da nossa igreja, através do YouTube, do Instagram, do Facebook. Eu pensava, cara, como que seria se eu não tivesse feito isso? E foi uma aposta, foi uma... Beleza, está vindo nessa direção, vou confiar em você. E deu certo, tem dado certo, vai continuar dando certo. Porque não é uma ideia minha. Porque a minha ideia era fazer economia, estudar um monte de coisa que hoje eu já nem lembro mais, para tentar ter um salário muito maneiro e fazer um monte de coisa, beleza, relativamente que eu gostava, mas que eu vejo que eu não seria uma pessoa realizada. Em algum momento eu ia largar tudo, ia fazer publicidade, eu ia fazer música, sei lá, mas eu ia ser frustrado, né? Sim. E eu vejo que é exatamente isso. Quanto que a nossa capacidade de decifrar qualquer coisa, de achar uma saída, ela vai até certo ponto, mas a partir daquele ponto é literalmente confiar em Deus. E eu lembro que alguns anos atrás eu estava visitando nossos amigos do Verbo de Campo Grande aqui no Rio e o Samuel, que é um missionário que até foi para estar lá na frente do trabalho de Angola, do Verbo. Ele era de lá, né, da igreja de Campo Grande, ele é um missionário enviado pela obra de lá, e ele estava ministrando nesse dia, era um culto de missões,
E ele começou a falar sobre confiança em Deus, e de todas as pessoas que tinham lá, ele resolveu me escolher, que ele tem uns exemplos sensacionais, né? Ele pega a galera para fazer uns exemplos muito doidos. Ele resolveu me escolher para fazer um exemplo. Nesse exemplo, resumindo o exemplo, ele me levou para cima do púlpito e chamou uns 6 diáconos fortes, graças a Deus. E esses diáconos, eles estavam um na frente do outro e eles fizeram como se fosse uma cama, né? E eu estava do lado de baixo e eu em cima do púlpito. E ele tá pregando sobre confiar no Espírito Santo, confiar no Espírito Santo. E ele não falou nada para mim. Ele não falou o que eu ia ter que fazer. E ele me levou para cima ali, me deixou lá e falou assim, e ele tem um momento que ele falou assim: irmãos, chega um momento que você tem que confiar no Espírito Santo e é de olho fechado. E você tem que se jogar no que ele tem para fazer para você. Eu falei, putz, não acredito que ele vai fazer isso. Igreja lotada, várias pessoas lá, ele vai escolher um visitante para fazer parte desse negócio. E ele falou, por exemplo, o Mateus. O Mateus agora ele vai fechar o olho dele e ele vai se jogar para frente. Sem ver quem vai segurar ele. Eu falei, putz, eu dei desespero. E aí ele me fez fazer isso. Ele falou, né, Mateus, agora faz isso. E aí eu fechei o olho, eu falei, se eu cair no chão, é pra glória, vambora. Alguém vai me segurar. E aí, graças a Deus, eu fechei o olho, eu me joguei pra frente, realmente a galera lá, eles estavam lá, eles me seguraram. E aquele ali, né, não morri, não me estribuchei no chão. E aí, interessante foi o que ele fez depois, que ele começou a falar que como quando você confia em Deus de todo o seu coração e você realmente se joga nos planos que ele tem para você, sem medo do que vai acontecer, sem medo se Deus sabe o que ele está fazendo ou não, o que acontece? E esses diáconos começaram a andar comigo pela igreja e me levar em vários lugares. E esse exemplo nunca saiu do meu coração, porque foi Deus me mostrando, cara, se joga no que eu tenho para você, sou eu que vou te levar a esses lugares. Amém. Então, isso foi, para mim, foi um dia muito marcante, é algo que eu compartilho com você que está me assistindo. De repente, você está num momento que você está tendo que tomar decisões importantes da sua vida. Decisões que vão fazer diferença, decisões que vão ser realmente, sabe, como a gente fala no meio remático aí, divisor de água. Sim. Só que, se você entender que a melhor decisão vai ser feita baseado na confiança que você tem em Deus, essa preocupação ela vai embora. Parece que realmente vem uma força. Parece que realmente vem algo de você que você mesmo não pode fazer, sabe? Parece que você tem aquela segurança, sabe? Se eu sei que para alguém tocar violão é melhor o Pedro do que eu, não tem porquê eu tentar chegar aqui e arranhar um monte de nota que eu nem sei fazer direito, um monte de acorde que eu nem sei fazer direito. Se eu sei que o Pedro vai tocar aqui muito melhor do que eu. Então é melhor confiar nele isso, né? É melhor confiar para ele fazer isso do que eu fazer isso. E é exatamente assim é a nossa vida com o Senhor. Não só para o nosso chamado ministerial, se você está dentro dos 5 dons, mas para o seu chamado para a vida. Porque às vezes Deus pode estar te chamando para ser, se você jovem que está aí, está num período de escolher faculdade, ou de escolher um curso, de escolher uma carreira, cara, Deus quer te usar dentro da sua carreira. Deus precisa que seja a gente que esteja lá. Deus precisa que os meios de influência sejam ocupados pela gente. Deus precisa que a voz da sensatez de um cristão, de alguém que vai ter um caráter baseado na palavra, é a voz que ecoe muito mais alto do que outras vozes. Então, não tenha medo de você se jogar numa carreira que você tenha certeza que é Deus que está colocando no seu coração. Não tenha medo de se envolver em algumas coisas que você pensa, putz, mas esse meio é muito sujo, esse meio é muito complicado. Sim, mas tem que ter luz nas trevas. Se prepare, claro, não vá para esse lugar sem preparo. Você precisa ser influência, não influenciado. Mas se prepare para você ser chamado para esses lugares, porque, cara, eu quero estar nesses lugares. Eu preciso estar nesses lugares. Porque eu via na faculdade coisas bobas, como surgia algum assunto polêmico na mídia e tal, não sei o quê. As pessoas sabiam que eu era um dos poucos crentes e o único filho de pastor. Eles queriam a minha opinião para algumas coisas, né? E eles viravam para mim, o que você acha sobre isso? O que seu pai acha sobre isso? E às vezes a gente trazia, eu não era partidário acerca de nada, eu não era nada, eu só trazia o que a palavra falava e simples. E eles ficavam, caraca, tem como ser crente ser assim? Eu falava, tem, aqui ó. Tá aqui. E isso foi uma porta para a gente conseguir falar de Deus para as pessoas. Isso foi uma porta para falar de Deus para pessoas que eu nunca imaginei falar, entendeu? E não é sentar e, chega aqui que eu vou te evangelizar. Não, mas simplesmente mostrar uma faceta do evangelho numa conversa, mostrar o caráter realmente de Deus numa conversa que as pessoas não conheciam. Então, eu penso que, cara, esse é o momento de nós jovens, a gente tem a vida ainda pela frente.
enquanto Jesus não volta, Amém. a gente tem muita coisa para fazer. Esse é o momento que a gente pode ficar um pouquinho mais atolado de tempo para se Sim. dedicar e, pô, vou fazer o rema, vou fazer meu curso da faculdade, vou fazer um curso ali, um curso aqui, vou me dedicar para aprender um instrumento. Eu me arrependo muito de ter começado a aprender instrumento já burro velho, poderia ter feito isso desde criança. Mas assim, esse é o momento, porque eu ficava assim, não, vou fazer isso depois que eu estar com a vida mais tranquila, vou fazer isso depois que eu estar com a vida um pouco mais ok. Dica, nunca fica mais ok, sempre fica mais... você fica com menos tempo, você tem mais coisa para fazer. Então aproveite que você tem muita coisa para fazer, coloque coisas boas, tome boas decisões para você. Amém. Tome boas decisões e confie nessas boas decisões, porque se você está em comunhão com o Espírito Santo, se você está em comunhão com Deus, é fácil você sentir aquela paz no coração de, cara, isso aqui não é uma ideia minha. Eu lembro uma vez, Sim. meu pai ministrando num culto aqui, e ele falou, você não sabe o que você foi chamado para fazer? Você não sabe qual foi o seu propósito? Ele falou, feche o seu olho. Imagina o que você mais sente prazer em fazer na sua vida, o que você poderia não receber nenhum salário para fazer aquilo e você gostaria de fazer. Isso é o seu propósito. Isso foi o que você foi chamado para fazer. E nesse dia eu descobri que eu gostava de fazer várias coisas, né? Mas a gente vai descobrindo ao longo do caminho, ao longo do tempo, como que aos poucos você vai se identificando, você vai se encontrando. E as grandes decisões, as grandes escolhas da sua vida são nada mais, nada menos do que você encontrar o que Deus já traçou para você. E você não pode confiar em alguém que você não tem relacionamento. Então, confie, saiba, conheça. Porque é uma palavra de alguém que você confia. É uma palavra que realmente vai te levar num lugar muito bom, num lugar de realização de sonhos, de planos. Amém. E isso que o Senhor tem tratado comigo durante esse ano. E creio que não é à toa. Quando ele começou a falar comigo, a gente não tinha ideia do que vinha por aí. E para mim tem sido... Foi uma palavra muito específica, mais específica impossível, de alento mesmo para esse período, de confiança mesmo em Deus. E é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Amém, Matheus. Glória a Deus. Muito bom. E teve até uma pergunta, né, falando como foi, né, na sua faculdade. Foi desafiador para você, né, como cristão lá. Você até falou um pouco disso já antes de responder. Aí também perguntou assim, como você peneirou os conhecimentos que aprendeu no curso para praticar na igreja? Então, a primeira pergunta. Esse período na faculdade foi um período muito desafiador, porque você entra ali novo, eu entrei com 18 anos, então são muitas coisas que aparecem novas, muitas realidades que você não conhece, muitas oportunidades que você não conhece, e se você não tomar cuidado, realmente você vai sendo levado para um lugar ruim. E o mais importante para mim nesse período foi foi mais ou menos o período que eu tive o meu encontro com Deus, sabe? Eu fui criado num lar cristão, eu sempre fui da igreja, eu sempre vivi o evangelho dentro da minha casa, mas eu acredito que todo mundo que também viveu isso, o que é um privilégio, a gente nunca deve desmerecer isso, mas dado o momento você precisa ter a sua experiência com Deus, porque a experiência dos seus pais não te leva muito longe. Sim. Foi mais ou menos no período que eu tive essa experiência, e um fato curioso que algumas pessoas podem não saber, eu comecei a fazer o primeiro ano do Rema em 2015 e em 2016 eu fui para o quarto período da faculdade e o meu quarto período lá na faculdade que eu fiz, as aulas eram jogadas para a noite, para que a gente pudesse estagiar de manhã e à tarde. E eu tive que escolher entre Rema e faculdade. E assim, muitas pessoas dizendo, cara, pelo amor de Deus, né, não vai trancar sua faculdade para você terminar o Rema, que você pode terminar a qualquer momento. E eu falava, não, é verdade, não faz sentido. E ao mesmo tempo eu pensava assim, putz, mas eu gosto tanto da minha turma, eu gosto tanto das pessoas que eu estou dividindo esse momento, e tem sido um momento que eu não queria interromper isso. E graças a Deus eu tenho pais muito compreensíveis. Se eu falasse, cara, Deus me falou fazer isso, e eles sentirem paz no coração, eles sempre me apoiaram. E depois de muito orar e muito conversar com muita gente, para tentar buscar o máximo de conselho possível, eu resolvi realmente trancar um ano da minha faculdade e me dedicar ao Rema. Eu me dediquei 100% ao Rema e ao trabalho na igreja nesse período. Não é uma coisa que a regra é essa? Não. A regra é o que o Espírito Santo comunicar a você. Para mim, era aquele momento. Eu precisava me dedicar à palavra, ao conhecimento naquele momento. E eu vi que o meu conhecimento do curso superior poderia ficar para o ano seguinte. E eu lembro que eu fui com muito medo compartilhar isso com os meus amigos. Medo mesmo da reação deles. Eles me chamarem, amigos da faculdade, né? Eles me chamarem de um lunático, de um maluco, sei lá. E eu
fiz um texto lá dizendo o quanto que eu estava sendo... que aquilo era algo que eu acreditava que era importante para mim. E nesse grupo não tinha ninguém que era cristão. Nesse grupo da minha sala. E eu falei, gente, eu sei que é algo que vocês de repente não entendem, mas é algo que eu acredito muito, que eu vejo o quanto é necessário para mim agora. Amém. Então, por isso eu vou estar trancando a faculdade. Isso significa que eu não vou estar mais estudando com vocês, vou voltar no próximo ano com uma nova turma, com novas pessoas. Vinícius aí botando foguinho, propaganda pro Rema. Matrículas abertas ainda, tá, pessoal? Primeiro ano. É isso aí. Tarde. Mas isso é algo que eu quero muito fazer. E eu estava muito, assim, já preparado para eles me chamarem de tudo de errado. E, pelo contrário, aquelas pessoas, cara, foram tocadas por algo. Eles falaram, cara, eu nunca vivi algo, um sonho relacionado a uma religião que me levasse a trancar minha faculdade. Eles ficaram interessados, me fizeram perguntas e, pelo contrário, me apoiaram a fazer algo que eu acreditava. Então, eu, às vezes, tinha medo. Às vezes, a gente tem medo de como as pessoas vão reagir quando eu descobro que a gente é crente. No meu caso, então, filho de pastor, porque você cresce ouvindo pastor todo ladrão, pastor não presta, não sei o quê. E eu tinha receio disso, realmente, não posso mentir. Só que, na verdade, vi uma oportunidade de mostrar que existe um outro lado. E isso foi muito bom, porque isso me abriu, como eu falei, me abriu muita porta na faculdade. Então foi muito, muito legal mesmo passar por essa experiência. Foi desafiador, como tudo na vida é, mas, assim, muito mais fácil do que desafiador no final das contas. E a segunda pergunta eu já não lembro qual foi, falei de novo. Amém. Sim. Amém. É mesmo. E, nossa, é muito interessante isso você contando, né? Porque, assim, a faculdade é aquilo que a gente escolhe, né, nós profissionalmente. E o Rema é aquela oportunidade maravilhosa também que a gente tem. Então, eu imagino, né, a sua decisão que você teve, mas teve a melhor decisão que te deixou em paz, né? Eu também tive uma situação um pouco diferente, assim, que quando o Rema chegou em Resende, eu já estava fazendo minha faculdade. Então, eu falei assim, amém, tudo bem. Ele fez a minha frente, aí depois eu terminei a faculdade, aí hoje estou no segundo ano e deu tudo certo. Chegou o tempo e agora estou aproveitando a minha fase. Muito bom. Amém, muito bom. Qual foi a segunda pergunta que fizeram que eu esqueci? A segunda. Deixa eu ver aqui. Só um minutinho que ela tá abrindo aqui. Acho que era de conciliar, não era? Isso. Como você peneirou os conhecimentos que aprendeu no curso para praticar na igreja. Isso. Então, eu lembro que desde o início, quando eu comecei minha faculdade, nossa igreja não fazia nenhum trabalho de comunicação, né? Praticamente. E a gente até era uma igreja relativamente grande, mas a gente não tinha. Era uma coisa meio solta, assim, não tinha alguém que encabeçasse e tal. E eu lembro de, no início, minha primeira aula de design na faculdade, eu falei assim, pai, posso tentar fazer um banner para uma parada? Que hoje eu olho esse banner e falo, misericórdia, horrível. Mas tudo é um começo, né? Tudo é um início. E cada fase é importante. E na época eu fiquei muito feliz de poder ajudar com alguma coisa, né? Que eu via que era uma necessidade da nossa igreja e eu sabia fazer. Falei, pô, que legal. Só que eu não sei eu não sei exatamente como isso aconteceu, mas eu literalmente via em 80 ou 90% das minhas aulas oportunidades de aplicar algum fundamento, no caso da minha área, né? Do marketing, da publicidade, de experiência do consumidor, de comportamento do consumidor, de abrangência. Tudo isso eu vi a oportunidade de aplicar aqui. Que qual é um valor que a gente preza muito aqui? A gente nunca quer deixar que nenhum artifício, nenhuma sabedoria humana passe à frente da unção para atrair as pessoas. A gente entende o valor que esse trabalho tem. Graças a Deus, nosso pastor, meu pai, sempre entendeu a importância desse trabalho. Mas isso sempre foi uma premissa aqui, ele sempre falou isso para mim. Nunca nenhuma estratégia de marketing vai substituir a unção aqui na igreja. Então, se um dia for necessário a gente parar com tudo, a gente para com tudo. Se um dia for necessário tirar todas as luzes, a gente tira todas as luzes. Se for necessário voltar à essência, a gente volta à essência 100%. Então, isso sempre foi importante. Mas, ao mesmo tempo, eu via dentro da minha área que tinha muitas coisas que eu podia aproveitar. Que dentro da publicidade a gente aprendia para gerenciar um negócio, para atrair um cliente, ou para fazer uma experiência de um cliente, ou para criar uma identidade visual, ou do branding, que a gente chama, que envolve o visual, o olfato, esse reconhecimento total de uma marca, por exemplo, aplicar isso dentro da igreja. Cara, tudo isso era possível, tudo isso é possível, na verdade. E quando eu olhava para algumas igrejas lá fora, que já faziam um trabalho um pouco mais avançado do que a gente no Brasil faz,
eu via que isso tudo já era aplicado, as pessoas já faziam isso. E isso foi me levando a um ponto de, como eu te falei, desde o primeiro banner primeira aula de design que eu fiz na faculdade, meu primeiro banner aqui, eu fui vendo várias coisas que eu podia aplicar, que me levou até o meu TCC. Então, a minha monografia foi marketing digital na igreja, como as estratégias de marketing fazem com que a gente consiga criar comunidade dentro da igreja, através das mídias sociais. Então, eu fiz, a minha monografia foi sobre isso, é um assunto que eu quero desenvolver depois, uma pós-graduação, alguma coisa do tipo. Muito bom. E a minha orientadora, que era, eu não lembro qual era a religião dela, mas era uma religião nada a ver com o cristianismo, ela ficou encantada de alguém estar se dedicando para fazer isso. E foi uma oportunidade de deixar uma semente para ela, sabe? E ela falou assim, cara, tem tudo a ver, tem tudo a ver. Que oportunidade boa e tal. Ela falou, vai ficar rico com isso, porque isso é um campo aí para você ganhar dinheiro, para você fazer gente ganhar dinheiro e tal. E, tipo, isso é uma coisa, beleza, pode acontecer, mas eu via como que existia várias pessoas de outras igrejas, que é um projeto que eu estou desenvolvendo também, de como aplicar os conceitos, os fundamentos da publicidade do marketing dentro da igreja. Eu estou desenvolvendo junto com o meu sócio, Elton, um curso sobre isso. E a gente quer fazer algo que seja mesmo para abençoar as igrejas, abençoar as pessoas. E tem muita coisa a ver. Então, parece que a publicidade, eu falava para meu pai, cara, acho que todo pastor tem que fazer 2 cursos. Psicologia, publicidade e propaganda. Porque você faz isso, junto com o Rema, pronto. Sucesso. Já era. Sucesso. Que bênção, Matheus. Para a gente também é um prazer a gente estar recebendo assim, essa porção. E, assim, a importância, para você, assim, qual a importância que um jovem, numa fase de faculdade ou estagiando, fazendo um curso técnico, ele tem que chegar a um ponto de que o que eu estou aprendendo, o que eu estou sendo instruído aqui nessas aulas, eu posso aplicar vamos supor, num departamento infantil, chegando perto de um líder, falando assim, eu consigo fazer um formato que vai ser bem legal para as crianças, porque eu trabalho com essa área. Eu posso estar auxiliando. Assim, um ponto assim, da pessoa querer demonstrar o seu potencial ali no momento, mas ajudando as pessoas na igreja local. Isso. A igreja, cara, nada mais é do que uma comunidade. Da mesma forma que uma cidade ou uma região em si, ela conta com os talentos que estão ali, os profissionais que estão ali para suprir cada demanda, não importa qual seja a sua profissão, tem uma coisa dentro da igreja para você fazer com ela. Isso a gente vê, assim, como Deus presenteia, nosso caso, nossa igreja, que eu posso falar, né? Como Deus presenteia a gente com pessoas de diversas áreas. A gente tem advogados que ajudam a gente em questões legais, a gente tem médicos que dão suporte, ainda mais nesse período, com conselhos, né, do que fazer, do que não fazer. A gente tem pessoas que trabalham, como foi o meu caso, na parte de publicidade, que vai mexer mais com a questão da comunicação, mas são várias coisas. Tem pessoas que trabalham com moda, que podem opinar, podem ajudar num serviço, num produto. Então, assim, qual é o limite disso? Cara, não existe. E o mais legal que acontece dentro do meu departamento mesmo, nosso departamento de comunicação, que eu acho mais legal pessoas que não trabalhavam com isso, não tinham perspectiva de carreira nenhuma, não sabiam o que queria fazer da vida, trabalharam com a gente aqui em multimídia, em câmera, em fotografia, se apaixonaram, estão investindo numa carreira, pessoas que não tinham, às vezes, possibilidade, né, natural de ter suporte de pai para fazer uma faculdade ou um curso, estão vendo uma oportunidade através da igreja de se apaixonar por uma carreira, de ver Deus dando essa oportunidade. E sempre foi algo que a gente incentiva muito aqui, dentro da nossa região principalmente, as pessoas buscarem. Isso foi um pilar, esse é um pilar do Invictus. O nosso antigo líder, pastor Carlos, ele sempre falou isso com muita propriedade com a gente, ele implantou essa visão no nosso meio, que abriu a nossa cabeça de uma forma assim, incrível, que era, cara, sai da sua zona de conforto, busca uma profissão, busca um negócio. Para nós homens, ele sempre falou, invista em você, invista para você ser um bom marido, um bom pai, e não seja simplesmente um homem que está aí de qualquer jeito, mas busque uma carreira, busque uma profissão. Isso também é evangelho, isso também é crescer em Deus, isso é uma forma de Deus te usar. E a gente viu a oportunidade de sair de dentro da igreja, pessoas dentro da igreja encontrarem nichos de trabalho, de voluntariado, e isso virar profissão, sabe? Eu vejo como algo que só poderia também ser uma oportunidade de Deus, sabe? Amém. Glória a Deus.
é uma benção. Então, assim, a gente tem que somente praticar, colocar em prática aquilo que a gente tem absorvido e no corpo da igreja e todos vão alcançar grandes metas e objetivos. Amém? A gente está com mais um tempinho aqui, aproveitar o Pedro aí, o Pedrão tá aí. Quero ver aí se você poderia cantar mais uma música pra gente, depois a gente está encerrando, orando, encerrando, despedindo do pessoal. Tem como? Tem. Vamos fazer muito mais? Aleluia. Improvisado. A gente vai botar uma música só Não, agora. ao vivo. Sucesso. A gente vai cantar uma música do Invictus aí, que Sim. a gente está preparando um projeto legal aí com ela. Amém. E Amém. deu uma pausadinha por causa desse período, mas em breve vai estar aí. Amém. 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 Glória a Deus. Jesus, sua vida por me entregou, pagou um alto preço por amor. Amor que é tão real, não há como medir ou explicar, pois não há outro igual. Vem fazer o que só você faz. Nós queremos mais. Nós queremos mais. Vem fazer o que só você faz. Nós queremos mais. Aleluia. Nós queremos mais. Queremos mais de ti, Senhor. Jesus, és dono do meu coração. A nenhum outro dou minha canção. Com toda a vida que existe em mim, eu vou te adorar, pois não há outro igual. Vem fazer o que só você faz. Nós queremos mais. Nós queremos mais. Vem fazer o que só você faz. Nós queremos mais. Nós queremos mais. Mais do que pedimos ou pensamos, muito mais do que podemos imaginar. Do que podemos imaginar. Mais do que pedimos ou pensamos, muito mais do que podemos imaginar. Do que podemos imaginar. Tem muito mais. Tem muito mais. Tem muito mais. Mais de ti, Senhor. Tem muito mais. Tem muito mais. Tem muito mais. Aleluia. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Você falando, né, do projeto que eles vão fazer com o Invictus, né? Fala mais um pouco, a gente admira bastante vocês, os projetos que vocês fazem. Ano passado até uma das jovens aqui chegou aí na conferência, a Luziane. Ela falou que gostou muito, bastante impactada. Nós somos invictos aqui na Pedra há fez 7 anos agora, esse mês. 7 anos?
7 anos. A gente começou com o pastor Carlos e a Fran, foram nossos líderes por quase 7 anos. A gente tem um carinho, uma gratidão, uma honra enorme, porque foi através deles que a gente estabeleceu o que é o Invictus e a visão que está sobre o Invictus. E temos 3 pilares: Deus primeiro, plenitude e ninguém faz nada sozinho. Esses são os nossos 3 pilares, é o que tem nos moldado até aqui. A gente, ao longo desses 7 anos, desenvolveu uma comunidade mesmo, como eu falei. Muitos jovens e adolescentes estão aqui, são jovens que vieram para a igreja sem seus pais, vieram sozinhos, foram atraídos mesmo por essa unção. E a coisa foi crescendo de uma forma que a gente nem esperava, assim. Deus foi nos dando visões, sabe? A gente foi sendo guiado em tudo, nos nomes, e a gente viu que, como All Night é um nome que fez sucesso, a galera vem até hoje gente que a gente não tem ideia de como chega até aqui, uma madrugada de sábado para domingo. Enfim, Deus começou a brotar no nosso coração uma visão de pioneirismo mesmo, é algo que a gente tem desenvolvido. Nesse ano, a gente teve uma transição do Carlos e da Fran para o Thiago e da Laura, um gás novo para a gente continuar esse projeto com o mesmo ímpeto, com um ímpeto maior, na verdade. Uma visão que Deus coloca no nosso coração mesmo é da gente conseguir levar a palavra dessa forma, sabe? Dessa forma, fora da caixinha, de que às vezes as pessoas imaginavam ser um departamento jovem. A gente crê que o Invictus é um ministério. Então, a nossa visão é conseguir rodar esse Brasilzão aí, levando da nossa forma, com a nossa música. A gente tem desenvolvido um projeto, como eu falei, com a música, vai vir aí, em nome de Jesus, ainda esse ano. E a gente quer levar essa visão, cara. Você não pode fazer nada sozinho. Conte com as pessoas, conte com quem está do seu lado. Somos, sabe? A gente precisa dessa conexão, dessa unidade. O Invictus se tornou também, através dos All Night, como eu falei, um lugar que a gente viu uma galera de tudo quanto é canto. Então, a gente recebia gente de vários verbos diferentes, de outras igrejas também, outras denominações. E isso era maravilhoso, porque a gente podia ver quanto a gente tinha oportunidade de conhecer pessoas novas. Era sempre uma doideira de descobrir quem estava ali. Então, a gente via que não dava para fazer nada sozinho. A gente via a questão também da plenitude, que era de realmente você ser pleno em Deus, de você realizar todos os planos que Ele tem para você e descobrir que a sua plenitude não está em nada lá fora, mas está em Deus. E Deus primeiro, Deus em primeiro lugar na nossa vida. Deus em primeiro lugar na nossa vida, a gente consegue desenvolver todo o resto. Esses são os 3 pilares do nosso ministério, do nosso movimento. E a gente crê que ainda esse ano, mesmo com algumas coisas que não vão poder rolar por conta desse momento de mais cautela que a gente está tendo, a gente crê que não para por aí, né? A gente tem grandes projetos, eles não estão parados. Nossos líderes têm desenvolvido coisas para a gente fazer, a gente tem sonhado junto com coisas novas, e a gente quer estar em Resende, a gente quer estar no Nordeste, em todo canto, daqui a um tempo, levando essa visão, levando essa palavra, para estar junto com os jovens de cada canto, sabe? Trocando, recebendo experiências, aprendendo com cada um deles, que é uma coisa que a gente faz com muita honra, sabe? A gente sabe que a gente precisa aprender com todo mundo, a gente precisa receber. Eu sou faminha de conferência, o máximo de conferências diferentes que tem, eu posso ir, eu vou, porque sempre tem muita coisa pra gente aprender, pra gente colocar em prática no nosso lugar, sabe? Então, o Invictus é isso, é a proeza de nunca perder, a nossa visão é essa, e a gente crê que Deus tem algo para nos ensinar e também fazer com que a gente consiga, através da gente, ser um canal aí para uma galera que a gente não quer limitar Deus no que Ele quiser fazer através da gente. Amém. Sim, muito bom, muito bom. Relembrando aqui, aproveitar do Invictus, porque a primeira vez que a gente assistiu vocês ao vivo foi com essa camisa JPM, 2017. Foi. A gente até com a camisa pra gente mostrar, então assim, a gente encontrou com vocês no saguão. Eu lembro que eu já estava fazendo remo também, eu fiz em 2015, e eu fui com uma bolsa do remo, e uma das meninas que estava com vocês lá falou assim, nossa, tem um remo, é o remo. Então assim, essa palavra chega, essa palavra, de onde que a gente passa, pessoas estão reconhecendo. Então, assim, e glória a Deus que a gente não sabia quem eram vocês, e fomos descobrir lá que vocês tiramos uma foto no final com o pessoal do estado do Rio. O pessoal do estado do Rio, a gente está lá, tem um pouco de Resende lá. Então, assim, foi um tempo maravilhoso. E eu só queria deixar registrado isso aqui. Nós temos 3 minutinhos aqui. Eu também quero agradecer pastor Edmilson, que está aí acompanhando, a Aurinha.
o nosso supervisor. Tem também o nosso irmão Vinícius, diretor do Rema de Pedra, matrículas estão abertas, então fique ligado aí. Então, assim, tantas outras pessoas também que passou por aqui, assim, muitas pessoas passando, deixando as mensagens, mas eu creio que as pessoas que vão visualizar essa live mais tarde e aqueles que vão Amém. compartilhar, vai ser um tempo maravilhoso que nós tivemos aqui. E quero te agradecer. Tem uma coisa para falar? Eu queria agradecer você nessa oportunidade. Eu creio que muitas pessoas foram impactadas com essas perguntas em relação à faculdade, né, que a gente tem no meio cristão também. Muito obrigada a você, Matheus. Também agradecer nossos pastores também, terem entrado em contato com você também. E é isso. Então, assim, a gratidão é minha pode de participar. Foi muito bom mesmo, muito legal. Obrigado por terem lembrado de mim. Foi muito bom. E a gente fazer essa conexão, né? Com certeza, com certeza. A gente precisa outra hora a gente faz Amém. Outra hora a gente faz uma outra live aí, voltado para mídias sociais, uma coisa do tipo assim, a gente vai conversando. Queria que você, se você poderia estar orando por nós, por todos que estão assistindo aí, para estar encerrando. Amém. Amém. Senhor, muito obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado por essa oportunidade maravilhosa de estar em contato com os meus irmãos. Obrigado, Pai, por todos os meios que o Senhor nos disponibiliza para esse momento, Pai, por todas essas ferramentas de alcançar outras pessoas. Obrigado por esse período. Nós queremos que pessoas foram impactadas, foram abençoadas com o que saiu das nossas bocas. E obrigado, Senhor, principalmente por essa comunhão, que foi algo que o Senhor desenvolveu, Pai. Obrigado por esse espírito de fraternidade que está sobre nós, Pai. Sim. Obrigado por esse amor, Pai, que tem entre as nossas igrejas, o nosso povo, porque no final não importa muita placa, não importa muito local, a gente é povo, a gente tá junto no mesmo lugar, Pai. E eu te agradeço por isso, Pai. Obrigado por cada um que participou dessa live, por cada um que assistiu. Amém. Obrigado por me dar essa oportunidade através dos líderes de Resende, Pai, de estar falando a essa galera, Pai. Eu te agradeço de coração por o Senhor ter nos confiado uma obra, Pai. Independente da área que seja. Obrigado por o Senhor nos confiar essa obra, Pai. Te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Mateusão, brigadão aí. Manda um abraço aí pro pastor Edmilson, para todos aí. Manda um alô pro Pedro aí. Valeu, Pedro. Valeu. Obrigado, gente. Tchau, fique com Deus. Abraço. Tchau. Então, galera, essa foi a nossa live. Está acabando. 3, 2, 1. Tchau!